A autoridade pública merece não privilégio, mas algum tipo de proteção institucional. Uma plataforma de mediação digital exatamente para estes casos, especialmente em relação a litígios com bancos. Polícia Federal realiza a segunda fase da Operação Panathinaiko, que apura desvio de dinheiro público em obras do BRT Sul. Eu consigo fazer tudo, vou para minhas consultas, faço minhas ultrassons, faço minha fisioterapia e tudo garantido o meu direito por lei. A entidade arrecadadora retém esse recurso até que o pré-candidato solicite o seu registro de candidatura na Justiça Eleitoral. Olá, boa tarde. Boa tarde. Ações de improbidade administrativa devem ser julgadas em primeira instância. A decisão é do plenário do Supremo Tribunal Federal. Por maioria, 9-1, os ministros decidiram que autoridades acusadas de improbidade administrativa devem ser julgadas pela primeira instância. O entendimento está relacionado a um recurso apresentado em 2004 pelo atual ministro-chefe da Casa Civil. Segundo Eliseu Padilha, uma denúncia de improbidade contra ele deveria permanecer no Supremo por causa da prerrogativa de foro em razão da função. A maioria seguiu o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso, de que esses casos devem ser enviados para outra instância. A autoridade pública merece não privilégio, mas algum tipo de proteção institucional. E, portanto, de lege ferenda, ou seja, para uma futura legislação, eu consideraria seriamente a ideia de se criar um foro centralizado para as ações de improbidade administrativa. Evidentemente, eu acho que deve ser no primeiro grau. Apenas acho que deveria ser centralizado para minimizar o ônus de quem se dispõe a ingressar na carreira pública. Portanto, presidente, eu estou votando para entender que não se estende o foro por prerrogativa às ações por improbidade administrativa e estou negando provimento ao agravo regimental. No tocante à atração da competência, houver indicado por essa atração e o ministro Luiz Roberto Barroso vai no sentido de reconhecer que não há, em relação à ação de improbidade, essa visa atrativa, levando-se em conta, inclusive, uma percepção de restrição ao denominado foro por prerrogativa e função. A competência do Supremo é de direito estrito. É o que está na Constituição Federal. Não podemos confundir a ação penal por crime de responsabilidade com a ação cível de improbidade. Os ministros também retomaram o julgamento contra alterações feitas pela reforma trabalhista. A ação trata de trecho da nova lei que restringe gratuidade na justiça. O ministro Luiz Fux pediu vista. Votaram até o momento o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro Edson Fachin. O relator diz ser constitucional o pagamento de custas, mesmo para aqueles assistidos pela justiça gratuita, desde que as verbas não excedam 30% dos créditos recebidos, conforme a lei da Previdência Social. E o ministro Edson Fachin considerou as mudanças inconstitucionais. Ao impor o pagamento de despesas processuais, independentemente da perda da condição de hipossuficiência econômica, a legislação impugnada afronta o próprio direito à gratuidade da justiça e, consequentemente, do acesso. A presidente do STF e do CNJ, ministra Carmen Lúcia, anunciou na sessão plenária desta quinta-feira o lançamento de uma plataforma digital para solucionar casos de litígios com bancos de forma pré-processual. Durante o julgamento da ação proposta pela Procuradoria-Geral da República, que questiona as alterações feitas pela reforma trabalhista aprovada em novembro de 2017, o relator do processo, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou durante o voto dele dados do Conselho Nacional de Justiça sobre o excesso de processos na Justiça do Trabalho e dos setores de maior litígio. Dos 100 maiores litigantes, 82% são concentrados no setor público federal e estadual, nos bancos
no setor de telefonia e na indústria. Portanto, é muito provável que esses litigantes contumazes, do lado do reclamado, estejam também se beneficiando da litigiosidade excessiva e da judicialização, e que, portanto, acabam preferindo pagar algum tempo depois, quem sabe alguns anos depois, em juízo, do que cumprir desde o momento devido à obrigação que tem em relação aos seus empregados. Após a conclusão do voto do relator, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, anunciou o uso da plataforma digital, que deverá agilizar e conciliar os processos trabalhistas ligados principalmente aos bancos. No final desse mês, nós estamos já disponibilizando uma plataforma de mediação digital exatamente para estes casos, especialmente em relação a litígios com bancos, para fazer com que pré-processualmente se possa ter soluções de tal maneira que seja um caminho novo apostar nesta possibilidade de formar consensos na sociedade, de uma pacificação, exatamente para que a gente supere esse tipo de dificuldade. Apenas para dar essa notícia, que será evidentemente demonstrada para todos os senhores ministros. O ministro Jorge Mussi, do Tribunal Superior Eleitoral, concedeu liminar que suspende a inelegibilidade de 8 anos do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. A decisão vale até que o processo seja analisado pelo plenário do TSE. O Tribunal Regional Eleitoral Fluminense condenou Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro, e Pedro Paulo Carvalho, ex-secretário, por prática de abuso de poder econômico e político e conduta vedada a agentes públicos. Além das condenações e da inelegibilidade de 8 anos, o TRE também impôs multa de R$100 mil aos dois. A defesa entrou com recurso no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Jorge Mussi concedeu liminar suspendendo a inelegibilidade e a multa. A decisão vale até que o caso seja analisado pelo plenário do TSE. A Polícia Federal realiza hoje a segunda fase de uma operação de combate a um esquema que desviava recursos de obras públicas no Distrito Federal. E quem tem mais informações ao vivo sobre essa operação é o repórter Gabriel Ciafrey, com quem eu converso agora. Oi, Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Nesta operação, a Polícia Federal apura um suposto esquema criminoso que teria envolvido agentes públicos e construtoras que atuaram aqui no Distrito Federal. A suspeita é de pagamento de propinas a autoridades públicas e também de fraudes no processo de licitação das obras do BRT Sul. O Tribunal de Contas do Distrito Federal e a Controladoria Geral do Distrito Federal apontam que o superfaturamento pode ter chegado a R$208 milhões, ou 20% do valor total do empreendimento. Os envolvidos vão responder por vários crimes, como associação criminosa, corrupção ativa e passiva, fraude em processo licitatório e lavagem de dinheiro. 13 mandados judiciais de busca e apreensão foram cumpridos aqui no Distrito Federal, em São Paulo e um em Ribeirão Preto. Rafaela, é com você. Obrigado pelas informações, Gabriel. E o Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-diretor do metrô, Sérgio Brasil, por corrupção e lavagem de dinheiro. 2 executivos da empreiteira Camargo Correia apontaram, em colaboração premiada, que o acusado recebeu R$2,5 milhões em propina para fraudar a licitação das obras da linha 5 do metrô de São Paulo. As obras começaram em 1988 e até hoje não foram em 1998 e até hoje não foram concluídas. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Reforma trabalhista que completa 6 meses hoje também alterou direitos de gestantes e mães que ainda amamentam. Eu consigo fazer tudo. Vou para minhas consultas, faço minhas ultrassons, faço minha fisioterapia e tudo garantido o meu direito por lei. Postos de saúde em todo o país funcionam amanhã para o chamado Dia D de mobilização contra a gripe. Devem ser imunizados idosos, crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema prisional, gestantes e mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar 54 milhões de pessoas até o dia 1º de junho.
Superior Tribunal de Justiça mantém indenização à família por morte de bebê com síndrome de Down. Por unanimidade de votos, a quarta turma manteve indenização por danos morais de R$ 150 mil, fixada pela Justiça Paulista à família de um recém-nascido com síndrome de Down que morreu por negligência de um hospital do estado. O caso aconteceu em 2000. A família conta que após o nascimento o bebê foi diagnosticado com síndrome de Down, mas mesmo assim recebeu alta. 2 dias depois, a família procurou o hospital onde foi feito o parto, porque a criança estava com um inchaço estranho no abdômen. Sem atendimento, foram para outra unidade de saúde, onde o bebê foi internado com urgência após a identificação de uma malformação. Ele havia nascido sem perfuração anal e sem parte do reto. 1 semana após o nascimento, o bebê morreu. A família buscou reparação na justiça. Com base em perícia, a Justiça Paulista concluiu que houve imprudência do hospital ao dar alta para o bebê sem realizar exames para o rastreamento de malformações habitualmente encontradas em portadores de síndrome de Down. O hospital recorreu ao STJ, onde defendeu a inexistência de ato ilícito e de nexo causal, e alegou que a falha técnica do médico não poderia gerar condenação da instituição. O relator do recurso, o ministro Marco Buzzi, lembrou que a perícia apontou que os exames médicos realizados foram superficiais e que o óbito foi consequência direta do problema de malformação do recém-nascido. Ele destacou que, para aceitar o recurso, seria indispensável afastar as conclusões do Tribunal de Justiça de São Paulo, o que exigiria o reexame de provas, impossível em recurso especial. Agora, olha só, Cadu, hoje completam 6 meses que a reforma trabalhista entrou em vigor. E as gestantes e mães que ainda amamentam os bebês tiveram alguns direitos alterados. Um deles diz respeito, Rafaela, ao trabalho em local insalubre. A descoberta foi uma surpresa. Foi um susto, mas muito gostoso. Bárbara é obstetra e lida diariamente com grávidas e crianças e descobriu que vai ser mamãe de gêmeos. Desde então, ela vem conciliando o trabalho com as transformações fisiológicas e emocionais. Ela teve a transferência de função já de acordo com as novas leis da CLT. Para mim, no caso, que trabalhava sempre com plantões, eu atendia pacientes muitas vezes com infecções virais, você fica mais exposto. Eles já me relocaram de função para o administrativo. Além da transferência de função, a trabalhadora tem direito à dispensa do horário de trabalho para a realização de, no mínimo, 6 consultas médicas e exames complementares durante a gestação. Eu consigo fazer tudo. Vou para minhas consultas, faço minhas ultrassons, faço minha fisioterapia e tudo garantido o meu direito por lei. Antes, a trabalhadora gestante era obrigada a se afastar do seu local de trabalho insalubre, independentemente do grau. A partir da reforma trabalhista, em vigor, a partir do dia 11/11/2017, as gestantes elas podem trabalhar em uma atividade insalubre, desde que essa atividade insalubre seja em grau mínimo ou seja em grau médio. A gestante, ela só se afastará do trabalho se apresentar um atestado médico de um médico de sua confiança recomendando esse afastamento. E as lactantes ainda podem desempenhar suas atividades em locais de insalubridade máxima, mantendo a remuneração adicional da atividade. Mas você sabe o que é ambiente insalubre? É quando o empregado trabalha em locais de frio, calor, ruídos, agentes químicos, radiações e vibrações excedentes. Ele pode ser classificado em 3 níveis, de acordo com a natureza e o tempo de exposição: grau mínimo, médio e máximo. O obstetra informa a importância da licença maternidade para as mães. Uma mãe que cuida do seu bebê por um período maior, ela vai ter condição de fazer a amamentação plena. Um bebê que convive com sua mãe por mais tempo, ele fica mais protegido, ele adoece menos, ele tem menos problemas de saúde. Isso tem um impacto econômico, inclusive. Na volta ao trabalho, as lactantes têm direito a 2 intervalos diários, sem desconto no horário do almoço ou no salário, até seu filho completar 6 meses de idade. Esse intervalo, ele pode ser negociado entre patrão e empregada, mas só em relação ao horário, porque ele continua sendo obrigatório. E para falar mais sobre os direitos das mães, recebemos agora a advogada Alessandra Camarano. Alessandra, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada pela participação conosco.
Como nós vimos na reportagem, de novembro para cá foram várias as mudanças, né? Mas eu acho que a principal delas diz respeito a essa questão do trabalho insalubre quando a gente se refere a mulheres, a gestantes. Isso. A reforma trabalhista, ela traz uma modificação no texto anterior que trata do trabalho em ambiente insalubres pela gestante e pela lactante, permitindo que voluntariamente a mulher, através de um médico de sua confiança, ela possa se afastar ou não deste ambiente insalubre. Quando a questão de insalubridade, de periculosidade é uma questão eminentemente técnica, que precisa de ser aferido por um médico do trabalho, que precisa ser aferido por técnicos especializados, até para a apuração do grau mínimo, médio ou máximo, e sujeitar a mulher trabalhadora a este ato voluntário é uma medida pouco eficaz, até porque diante do sistema de saúde que se tem hoje, que a mulher pobre, a mulher que é a maioria da classe trabalhadora, ela não tem esse acesso para que possa obter ou não este atestado de médico de sua confiança. Quer dizer, é uma medida que torna um pouco difícil, particularmente para as pessoas mais carentes, conseguirem. Primeiro, a questão da forma como foi colocado na matéria, esse atestado, e também até a própria questão da medição da insalubridade de um determinado local. Exatamente. A medição da insalubridade de um determinado local ela é feita através de peritos, através de técnicos em segurança e medicina no trabalho. Hoje, a reforma trabalhista também traz uma modificação prejudicial nesta matéria, que é a permissão de que se seja feita, através de negociação coletiva, esta aferição do grau de insalubridade. Uma matéria técnica, uma matéria que precisa de médicos, de técnicos, não se pode ser colocada em nível de negociação coletiva. E quando eu entro na questão da gestante e da lactante, isso se torna um pouco pior, porque está colocando em risco a saúde não só da mulher, mas também do bebê, durante este período de trabalho em ambientes insalubres. Vamos falar um pouquinho sobre outras mudanças, né? Atestado médico, por exemplo, para participar numa consulta de pré-natal, né? A amamentação, a mãe continua com aquele direito de voltou da licença maternidade, ela pode sair um pouquinho mais cedo, enfim, essas outras garantias, direitos e garantias, continuam? Continuam, isso não foi modificado. O atestado médico para exames no pré-natal, trazendo para a empresa a licença maternidade e também os intervalos para a amamentação, isso não teve nenhuma modificação. Licença até de 6 meses, dependendo da empresa, né? Dependendo da empresa, se houver através de negociação coletiva, porque a legislação ela garante o período de licença maternidade de 120 dias. Há algumas empresas no âmbito privado que, através de negociação coletiva, estendem esse período. No âmbito público, existe já a previsão para 6 meses de licença. Descumprimento de alguns desses direitos. A empresa ela pode ser penalizada? Sim, a empresa pode ser penalizada. Isso tem sido feito de maneira séria pela Justiça? Sim, nós não temos um parâmetro após a vigência da reforma trabalhista, porque é tudo muito recente, né? Tem 6 meses e não temos, inclusive, um parâmetro de aferição, se está havendo ou não fiscalizações, como que estão essas fiscalizações. Está se vivendo num ambiente de insegurança jurídica muito grande para todas as partes envolvidas. Mas existe a questão das fiscalizações, tanto do Ministério Público como dos auditores fiscais do trabalho. Agora, mães que adotam têm os mesmos direitos? Há decisões judiciais conferindo os mesmos direitos à mãe adotante. No caso de licença maternidade, né? Também, principalmente. Isso, né? Também. Licença maternidade dentro do período, há decisões judiciais favorecendo. Maravilha, doutora Alessandra. Obrigada mais uma vez pelas informações. Por nada. Até a próxima. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, 39 empresas já mostraram interesse em fazer financiamento coletivo para as campanhas eleitorais deste ano. A entidade arrecadadora retém esse recurso até que o pré-candidato solicite o seu registro de candidatura na Justiça Eleitoral. Até agora, 39 empresas mostraram interesse em fazer financiamento coletivo para as campanhas eleitorais deste ano. A nova forma de arrecadação foi estabelecida pela reforma eleitoral de 2017.
Das empresas que enviaram informações ao Tribunal Superior Eleitoral, 22 ainda precisam resolver algumas pendências para fazer vaquinhas virtuais para as eleições de outubro. Os cadastros de outras 7 estão em análise pelo TSE. 10 empresas foram aprovadas e podem começar a levantar recursos por financiamento coletivo a partir do dia 15 de maio. Relata Soft Desenvolvimento de Sistemas Limitada, Companhia Brasileira de Startups, AnjoSolidário.com, Serviços de Informação e Hospedagem na Internet Eireli, PMO Consultoria de Projetos SS Limitada, Goia Serviços Digitais, ED Intermediação de Serviços de Informática, Alumiar Consultor Escritório de Projetos Eireli, Confia Brasil Portal de Serviços Online, Vaquinha.com Negócios Virtuais Limitada e Associação Doação Legal. Esses recursos eles são doados para a entidade arrecadadora, mas a entidade arrecadadora retém esse recurso até que o pré-candidato solicite o seu registro de candidatura na Justiça Eleitoral. A partir do momento em que ele solicita o registro, esse candidato ele fica apto a receber os recursos que foram arrecadados a partir de 15 de maio. É importante ressaltar que a aprovação das empresas significa apenas que elas apresentaram toda a documentação necessária para realizar o financiamento coletivo. O TSE não se compromete com relação à idoneidade das empresas. Além disso, o doador pode contribuir com, no máximo, R$ 1.064 por dia, sendo que o total não poderá ultrapassar 10% do valor declarado à Receita Federal no ano anterior. Doações acima de R$ 1.064, só de transferência eletrônica direta da conta bancária do doador para a conta bancária do beneficiário da doação, partido político ou candidato. Domingo é Dia das Mães, Rafaela, e por isso hoje a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, começou o dia de um jeito bem descontraído. Pois é, as mães dos servidores do Supremo foram bater um papo com a ministra, uma forma de homenagem e agradecimento. O primeiro encontro da ministra foi com essas mães de servidores do STF, e elas fizeram questão de registrar o encontro. A ministra Carmen Lúcia agradeceu por elas também fazerem parte da história e desenvolvimento do Supremo Tribunal Federal. A minha mãe dizia que a árvore se conhece pelo fruto. Portanto, eu acho que eu conheço todas as senhoras há um bom tempo, porque eu me sinto como se estivesse num pomar, já que o fruto que as senhoras oferecem para o Supremo é o melhor fruto que a gente podia ter. O Supremo é feito do trabalho dos seus servidores, que são seus filhos, que se dedicam, que realmente realizam tudo que a gente pode fazer, os juízes daqui e do Conselho Nacional de Justiça, para que a gente possa oferecer o melhor para o nosso país, que não é uma tarefa fácil, como as senhoras devem saber. Flaviane trouxe a mãe e a avó. A ministra foi de uma sensibilidade incrível em convidar as mães dos servidores. Mostra que ela quer aproximar bastante a família dos servidores com o Supremo, o ambiente de trabalho. E eu acho que isso mostra como isso vai lá na frente, vai reproduzir em produtividade e um ambiente de trabalho melhor. Acho que todo mundo fica feliz em poder trazer a mãe para o trabalho e conhecer a ministra, né? Dona Vânia e Dona Maria vieram de Anápolis, município goiano, a 157 quilômetros do Supremo. A viagem até aqui, para elas, valeu a pena. Foi muito gratificante ter recebido esse convite da ministra para estar pessoalmente conosco, mãe dos servidores. Nunca imaginei. Estou feliz para minha neta, para minha filha, né? A Rosa vai ficar de recordação. Dona Vanusa disse que ficou surpresa com o convite e não via a hora de chegar no tribunal. Eu já moro em Brasília há praticamente 50 anos e nunca tinha visto uma ministra que fizesse uma homenagem dessa para as mães. E a minha filha trabalha aqui na casa e foi uma honra muito grande para mim. A minha mãe ficou extasiada. A minha mãe aprecia muito a ministra Carmen Lúcia, tem um carinho, um respeito enorme por ela. E ela se sente muito lisonjeada, sabe, de ser chamada, por ter esse cuidado, esse carinho, e realmente ela não acreditou.
Que maravilha, bela iniciativa, né, Cadu? E a equipe da TV Justiça e do Jornal da Justiça gostariam de desejar felicidades também para vocês, mamães, e para você, Rafaela, Obrigada. que é a mãe do Arthur e do Miguel. Obrigada. E lembrando que você pode acessar a nossa programação, rever reportagens e os programas da emissora no nosso novo canal da TV Justiça no YouTube. É muito simples, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Se inscreva no canal e aproveite o melhor da nossa programação. Bom, hoje nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Boa tarde. Thank you.